Hello, everybody. Here we are again talking about the simple past tense. Gente, vamos lá. Analisando a nossa amada linha do tempo, nós podemos ver que, diferente do present perfect, para falarmos do passado simples, é aquela ação que ficou no passado, não tem nenhuma consequência até o presente. O que nós temos que lembrar no simple past tense é o verbo. A gente tem que se concentrar aqui no verbo. Porque se ele for um verbo regular, apenas nós vamos acrescentar o sufixo ed no verbo para transformá-lo no passado. Porém, se ele for irregular, ele vai fazer parte da lista de verbos irregulares, onde ela é composta basicamente de 3 colunas. A primeira, o verbo no infinitivo, a segunda no simple past tense, que é isso que a gente está falando agora, e a terceira no past participle, que é o tempo usado para construir o present perfect da aula anterior. Vamos a alguns exemplos, então. Qual é o simple past do go, que é o verbo ir? É went. Qual é o simple past do do, que neste caso, como verbo de ação, ele significa fazer? Então, ele é o did. Acontece, gente, que esse verbo de ação, fazer, ele também é o nosso verbo auxiliar. Então, quando eu vou usar o did no simple past tense? Nas sentenças negativas e interrogativas, para dizer que elas estão no passado. Então, vamos lá. Quando a gente fala aqui das orações, nós temos esse cenário. Uma oração afirmativa. I went, pego o verbo lá da segunda coluna e coloco aqui, porque ele está conjugado aqui no passado. Então, eu fui. I went to school last month. Porém, quando nós vamos fazer a negativa, nós temos que usar o did. Neste caso, que estamos negando com o not, que vai ficar didn't. Uma vez que eu usei o did mais o not, eu já tô falando, olha, essa oração tá no passado e ela é negativa. Quando eu faço isso, gente, o nosso verbo de ação, o verbo principal, né, que a gente chama o verbo principal, ele volta ao normal. Ele volta aqui, ó, na forma infinitiva dele. Então, por isso a negativa vai ficar I didn't go to school last week. A interrogativa vai funcionar do mesmo jeito. Nós temos que começar com o verbo auxiliar. Neste caso, o verbo auxiliar do passado, que é o did. Quando a gente faz isso, a gente já está falando, gente, essa oração está no passado. Por isso, o verbo principal, ele volta ao normal. Did you go to school last Monday? Neste caso, como é uma pergunta de confirmação, nós temos 2 tipos de respostas. Ou vai ser positiva e vai ser yes, I did, ou negativo, no, I didn't. Gente, quando eu falo yes, I did, quer dizer que sim para tudo que foi perguntado lá em cima. Se eu falar no, I didn't, quer dizer que não para tudo que foi perguntado lá em cima. Ok? As palavras-chave deste tempo verbal são yesterday, que é o ontem, né? Que é aquela ação que ficou ontem, ficou no passado. Last, que traduzindo a gente podia traduzir como passado, do tipo ano passado, mês passado, semana passada, é o last. E o ago, que é atrás. Então, for example, 2 days ago, 1 month ago, 3 years ago. Essas palavras são keywords, palavras-chave, né, do simple past tense, ok? Um beijo, meus amores!